eu queria pedir a você para abrir sua Bíblia junto comigo, abrir ela fisicamente ou no celular, se puder, para acompanhar um texto sagrado que se encontra em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos, os quais vieram a se apresentar diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em Síria: o rei vive eternamente. Vive, diz o sonho aos teus servos e declararemos a interpretação. Respondeu o rei aos caldeus e disse: a coisa me tem espantado. Se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado e as vossas casas serão feitas em monturo. Aqui é bastante. Nabucodonosor foi um poderoso rei da Babilônia por volta do ano 600 a.C. Se você pensar aí 600 anos antes de Cristo, você vai se situar mais ou menos aí na época do reinado desse homem chamado Nabucodonosor. Ele transformou a Babilônia no império mundial, um império bastante desenvolvido, muito rico, próspero. E Nabucodonosor, ele era um rei estrategista. Diferentemente de alguns, quando ele conquistava um povo, ele pegava os mais nobres, inteligentes, sábios daquele povo que ele conquistava e levava para a Babilônia para servir como conselheiro do rei. Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou cativo, depois de destruir a cidade, depois de destruir o templo, ele levou cativo alguns nobres de Judá, de Jerusalém. Entre eles, os mais conhecidos são Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Os quatro mais conhecidos dos nobres que Nabucodonosor levou para a Babilônia. E ele levou esses nobres para estudar na Universidade da Babilônia, para aprender a língua dos caldeus, para aprender sobre astrologia, sobre feitiçarias, aprender toda a cultura da Babilônia, para servir a Babilônia como sábios no seu império. Muito bem. Certo dia, o Nabucodonosor acordou perturbado com o sonho que teve. E sabe quando a gente tem aquele sonho que não é um sonho? A gente sabe que não é só um sonho, né? É algo a mais. O rei sabia que não era só um sonho. Mandou chamar todos os sábios do império da Babilônia, os magos, os astrólogos, os feiticeiros, todos eles, para interpretar o sonho. E eles eram acostumados a fazer isso. Esses sábios, né? Eles eram acostumados a dar interpretações. Até dizia que falava com os mortos, lia a mão para eles era fácil. Só que quando eles chegam diante da presença do rei, o rei diz assim: ó, eu tive um sonho que me perturba e eu quero saber a interpretação. Os magos disseram assim: vive, ó rei. Fez aquela média, né? Vive, ó rei, eternamente. Fez aquela bajulação de sempre e diz: diga-nos o sonho que nós daremos a interpretação. É aí que está o problema, porque o rei tinha esquecido o sonho. O rei esqueceu o sonho que sonhou, só sabia que era perturbador, mas não lembrava mais. Aí ele disse assim: ó, vocês vão me dizer o que eu sonhei e vão interpretar o sonho.
Aí os Ficou difícil. sábios disseram, não, agora é impossível. Só os deuses sabem disso, é impossível o que estou pedindo. O Senhor não tem noção, condições de nos pedir isso, porque não há ninguém que seja capaz de interpretar, de saber isso. Não há ninguém. O rei foi tomado de uma fúria tão grande que ele disse assim, ó, já que vocês não servem para nada, vocês serão todos despedaçados. Essa é a expressão dele, cortado em pedaços. Todos vocês serão despedaçados e as suas casas virão monturo. Vocês não servem para nada. Vocês não servem para nada. Quando eu preciso, vocês não servem. E aí saiu a ordem do rei para que fossem mortos todos os sábios da Babilônia. De repente chega a ordem no quarto do Daniel. Alguém bateu na porta e disse, o rei disse que todos os sábios serão mortos, porque os sábios não conseguiram interpretar o sonho. Daniel estava incluso também? No momento que ele foi chamado lá, chamaram os sábios, Daniel não estava incluído ainda, possivelmente por ser ainda jovem, por ainda estar na faculdade, né, estudando. Daniel tinha por volta ali de uns 20 anos de idade. Entre 17 e 20 anos de idade. Era um jovem. Então, os que estavam lá na presença do rei eram os mais experientes. Aí o Daniel disse assim, peraí, eu posso falar com o rei? Olha a ousadia, né? Eu posso falar com o rei? Já que não tem nada a perder, né? Vamos morrer mesmo. Aí o comandante permitiu levar o Daniel à presença do rei, e o Daniel disse o seguinte, rei, me dá uma noite, me dá um pouco de tempo, me dá uma noite. Aleluia. Para que eu consulte o meu Deus e ele dirá a interpretação do teu sonho. Daniel pediu uma noite. Daniel se reuniu com seus companheiros e foi clamar a Deus. Quando foi na manhã seguinte, Daniel foi levado perante o rei. Escute bem. E quando Daniel chega diante do rei, ele diz: ó rei, não há ninguém que consiga interpretar o teu sonho. Eu acho que a face do rei já ficou triste e cheio de ira. Mas eu quero ler o texto, porque isso é muito forte. Muito bem. Daniel capítulo 2. Deixa eu ver qual é o versículo que ele vai dizer. Pronto, encontrei o texto. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 24. E o rei Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim: não mate os sábios da Babilônia. Introduz-me à presença do rei e declararei a sua interpretação. Aí o versículo 27 vai dizer: Daniel na presença do rei e disse: Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Ponto. Mas, versículo 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na cama são estes. Irmãos, pense na cena. Daniel está diante do rei, o rei não lembra do sonho,
Está perturbado porque sabe que o sonho era importante. Daniel disse de cara que ele mesmo, de si mesmo, não poderia interpretar o sonho, porque não há nenhum sábio que pudesse isso. Mas Daniel atribui a Deus. Mas há um Deus no céu que conhece todas as coisas e te revelou os últimos dias. O rei estava na sua cama e o sonho que teve foi este. O rei olhando para Daniel, e Daniel disse: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo e viste uma grande estátua. Esta estátua era imensa, cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeste como pragana nas eiras do estio. O vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande, que encheu toda a terra. Este é o sonho e esta é a interpretação. Quando Daniel conta isso, eu fico imaginando Daniel contando o sonho do rei, porque ele não lembrava, e o rei lembrando do sonho agora. Porque quando ele está contando o sonho, o rei está lembrando, né? Opa, foi isso mesmo. Não tinha como nem Daniel enganar o rei, porque o rei lembrou do sonho. E Daniel conta a interpretação do sonho para Nabucodonosor, e ele fica abismado com a interpretação fiel que Deus revelou a Daniel. E aquela estátua, aquele sonho de Daniel é a revelação de Deus para os últimos dias. Esses últimos dias são hoje, os dias aos quais nós vivemos. Deus é o único soberano que tem poder sobre a história. É o único. Ele controla a história perfeitamente. Quando ele começa a contar aquele sonho, para o Nabucodonosor, ele diz assim: a cabeça da estátua de ouro, ó rei, é tu. É a Babilônia. O Senhor te levantou, te fizeste poderoso nesse tempo. E tu é a cabeça de ouro. E Nabucodonosor reinou entre ali o ano 600 até o ano 539, 540. O Império da Babilônia foi estabelecido. E Nabucodonosor era essa cabeça, representava a cabeça da estátua de ouro. Na Babilônia existia muito ouro. Era um império muito rico. Só que depois da Babilônia se levantaria outro império, não tão rico, glorioso. Como é que eu posso dizer? Um império de ostentação, pronto, essa palavra, ostentação, como era a Babilônia. Mas o império não tinha ostentação da Babilônia, mas tinha um tamanho bem maior em espaço geográfico, que era os Medo-Persas, representando os braços e o peito da estátua de prata. Depois de ti, o rei, se levantará outro reino, os Medo-Persas virão depois de ti. E exatamente assim aconteceu. Exatamente assim. Depois de Nabucodonosor, Deus levanta o Império Medo-Persa, que era a união dos Medos e dos Persas, para conquistar o Império da Babilônia. E ali foi estabelecido, então, um reino bem mais
amplo do que o da Babilônia, que foi governado por Ciro. E essa estátua, representando ali os braços e o peitoral de prata, era a representação do Império Medo-Persa. Só que depois do Império Medo-Persa se levantaria um terceiro império, representado pelo quadril e as coxas da estátua, que era de cobre. Depois dos Medo-Persa se levantou o Império Grego. A Grécia, através de Alexandre o Grande, conquistou o mundo inteiro, inclusive sobressaindo-se aos Medo-Persas. E o interessante notar é que o exército dos gregos usava escudo de prata, de cobre, lança de cobre. O cobre era muito presente assim na Grécia, no seu governo. E exatamente isso, como Deus disse, que o terceiro império se levantaria como a parte do quadril de prata, de cobre da estátua, que foi o Império Grego, através de Alexandre o Grande. Porém, depois do Alexandre o Grande, Deus disse que essa estátua teria os pés ali, os pés de ferro, que representa o Império Romano, que após o Império Grego se levantou-se o imperador romano, Júlio César, e conquistou o mundo todo, inclusive o período em que Jesus esteve na Terra, o Senhor Jesus, foi um período do Império dos romanos, de Roma. Só que depois de Roma, aí vem a parte de baixo da estátua, os pés de ferro e de barro, representando então a divisão do Império Romano nos países europeus. Hoje que nós conhecemos Itália, Espanha, Portugal e por aí vai. E nunca mais esses reinos seriam unificados novamente. E é interessante que na história já tentaram unificar esses reinos e nunca mais conseguiu um império mundial novamente, porque nunca conseguiram unir esses dedos da estátua, que é em parte de ferro, em parte de barro, representando que ao mesmo tempo que é forte, é frágil. E para a gente ter uma ideia de como é isso, a gente pensar num país que há pouco tempo atrás era um dos países mais ricos da América Latina, por exemplo, a Venezuela, hoje é um dos países mais pobres do mundo. Em 20 anos saiu do mais rico para o mais pobre. Perceba como de repente é forte, de repente é frágil. Em tudo isso, amados irmãos, a gente percebe ali que Deus está no controle de cada detalhe da história da humanidade. Deus revelou para Daniel, através de Nabucodonosor, que os últimos dias seriam dessa maneira. Deus estendeu para Daniel ali os acontecimentos dos últimos dias da história da humanidade. Sabe, meus amados irmãos, se a gente olhar para a história, se de repente a gente fechar a Bíblia e ler o livro de história que você tem na 5ª série, na 6ª série, dá um Google também, você vai ver que a história aconteceu exatamente igual como Deus tinha revelado a Daniel. Exatamente igual. A história conta isso. Os historiadores ficam meio que espantados como que uma profecia há milhares de anos atrás conseguiu ter um fiel cumprimento nos dias que se passam. Exatamente igual como Deus tinha falado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é quem governa a história da humanidade. Aleluia. Deus está no controle. O mundo não é um trem desgovernado. Pode parecer que as coisas estejam assim descontroladas, pode parecer, mas o trono está ocupado ainda e Deus reina. Isaías viu no capítulo 6 de Isaías uma visão
onde ele disse: eu vi um alto e sublime trono, e Deus estava sentado nesse alto e sublime trono. E é interessante notar que quando Isaías teve essa visão do governo de Deus, foi o momento em que o capítulo começa dizendo: na morte, no ano da morte do rei Uzias. Parece assim que Deus está querendo fazer um contraste. Enquanto o trono humano está vazio, o trono celestial continua do mesmo jeito, Deus governando a história da humanidade. Ah, meu amado irmão, se você confia no Senhor, não há razão para você se desesperar quanto ao futuro. Porque Deus já revelou para a gente que a vitória é do povo de Deus, não tem mais como. Nós já conhecemos o último capítulo da história da humanidade, nós já conhecemos o final do filme. E o final do filme, Diácono Gildo, é a igreja lá no céu cantando o hino da vitória. Não tem erro, não tem mais não há o que fazer. Não tem mais como mudar esse final. A igreja estará no céu cantando o hino da vitória. O reino pertence a Jesus Cristo e aos seus servos. Aleluia. É interessante que o sonho não termina dizendo a descrição dos dedos da estátua. Porque Nabucodonosor viu uma pedra que veio do alto, sem auxílio de mão humana, e esmiuçou a estátua, acabou com a estátua, virou pó. Isso quer dizer assim, ó. Aí ele diz assim: e essa pedra, o rei, é o reino de Deus, que não há quem consiga impedir, não há auxílio de mãos humanas, é algo que vem do céu, é algo que não tem interferência do homem, não tem. E essa pedra veio e esmiuçou, acabou com a estátua, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, acabou com tudo. E essa pedra se tornou tão grande que encheu toda a terra. Essa pedra, irmãos amados, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o reino de Deus. Não tem como. Há uma certeza, há uma garantia, há uma segurança naqueles que confiam no nome do Senhor. O final da história já está escrito. Tem uma frase de um famoso pregador que ele diz assim, ó: não se preocupe, eu li o último capítulo da Bíblia e vai terminar tudo bem para aqueles que confiam em Deus. Pode ser que a gente esteja vivendo assim dias difíceis, e estamos, Diácono Gildo. O cerco está se fechando. Está se fechando. Você não precisa ser um estudioso, um grande sábio para olhar em sua volta e perceber que o mundo está fechando o cerco contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus. Mas só que não importa o que o mundo faça, não importa o que se levante contra a igreja, a vitória já está decretada, é do povo de Deus, a vitória é do seu Cristo e o seu reino, aleluia. A palavra de Deus já está declarado isso. Deus revelou para Daniel, disse: Daniel, sela essas palavras, porque isso é para o tempo do fim, não é agora. Não é naquele momento, não era no ano ali 650, não era naquele ano. Sela essas palavras, porque é para o tempo do fim. Aí é interessante que Jesus revela para João, lá na ilha de Pátimo, com mais detalhes, esse período final da história da humanidade. Daniel teve uma visão mais ampla. E aí Jesus revela com mais detalhes os últimos dias para o apóstolo João, através do livro do Apocalipse. E isso nos traz uma paz, uma segurança, uma certeza, uma confiança muito grande. O Senhor está no controle de todas as coisas.
Se você confiar em Deus, se você entregar sua vida para Ele, irmãos, não tem como você se frustrar, não tem como você se decepcionar com Deus, porque Ele já garantiu a nossa vitória. A vitória é e sempre será do povo de Deus, irmãos. Não há nada que consiga impedir o grande agir de Deus na vida daqueles que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pedra, uma grande pedra, aleluia, não faz parte da estátua. Ah, Jesus, é algo estranho a estátua, não faz parte do reino desse mundo. A estátua é o reino dos homens, é o reino dos homens, é o governo, é a política dos homens. Só que a pedra não faz parte da estátua, é um corpo que vem estranho, vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, soltou-se, né? Essa pedra soltou-se, porque ela vem do alto, não é coisas da terra, não é coisa de homens, Por isso nós podemos ter uma certeza, uma confiança bem maior. Não tem auxílio de mãos, não tem, porque não existe interferência humana, não existe interferência, não existe ali manipulação do homem, não é. É Deus intervindo na história, é Deus intervindo na história da humanidade. E o texto vai dizer que essa pedra esmigalhou, esmiuçou, não sobrou mais nada. Não há mais como ser restaurado esse mundo que Deus vai numa palavra da internet, resetar. Deus vai resetar esse mundo. Deus vai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz assim, ó, esse reino jamais será destruído. Sabe por quê? Porque esse reino é eterno. Nabucodonosor passou, Ciro passou, Alexandre o Grande passou, todos os grandes impérios passaram, os poderosos do mundo de hoje vão passar, mas o nosso Deus e a sua palavra permanecerá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Diácono Gildo, se nós sabemos disso, meu amado irmão, se nós sabemos disso, você que está aqui me ouvindo, se você sabe disso, então descansa o seu coração. Descansa o seu coração. Não há por que você viver ansioso, preocupado quanto ao futuro, irmão. Não há. Confia em Deus. Confia no Senhor, porque vai ser exatamente como Ele já predeterminou. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que Deus não predetermina o indivíduo, a vida do indivíduo. Por exemplo, Deus não predestinou a vida do Felipe, mas Deus disse que a igreja estará no céu. Se eu fizer parte da igreja, eu estarei no céu. A igreja estará no céu. A igreja será vitoriosa. Não é o Felipe em si. Então, existe um lugar seguro. Sabe, quando Noé construiu a arca e veio o grande dilúvio, o único lugar na terra que tinha segurança era a arca. Único lugar. E se a gente fosse comparar hoje, Diácono Gildo, a gente diria assim, ó, se alguém lhe oferecesse uma passagem para uma viagem no Titanic e uma passagem para entrar na arca, uma arcazinha de madeira, você sabe, né? E o grande Titanic na época lá de 1909, qual você aceitaria? Qual passagem você aceitaria? Sem saber ainda o que aconteceria, né? Irmãos, a arca que Noé construiu foi mais segura do que o famoso Titanic, que na época
foi ovacionado como maior navio que era impossível afundar. A arcazinha de Noé enfrentou um dilúvio global, mundial, em todo o planeta, e sobreviveu. Tá? Por quê? Porque naquela arcazinha ali, ó, quando Noé fechou por dentro, Deus fechou por fora. Deus estava ali. E aquela arca era a segurança da família de Noé. A igreja de Cristo Jesus, amados irmãos, é o único lugar que vai nos garantir, através de Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz, através da sua morte, da sua ressurreição. Jesus criou a igreja para que fosse sua noiva, fosse sua menina dos olhos, fosse a sua casa, seu edifício espiritual. E nós não temos outro lugar senão nos braços do Senhor Jesus. Esse é o lugar seguro, porque Deus controla toda a história. Glória a Deus por isso. Pode estar difícil para você, pode estar difícil, eu sei, eu imagino, mas confie em Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sempre deu tudo certo para aqueles que confiam em Deus. E é essa a palavra. Deus abençoe sua vida, sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus.